E digo mesmo para vocês, aqui, não tem nenhuma resolução de coisa. Que se eu tivesse encontrado ele, eu tinha matado ele. O senhor se chama Eudes? Eudes. Fale aí seu nome de novo. Eudes. Parece assim que o som não está muito bom. Ou é a impressão? Fale seu nome completo e a sua idade. Eudes Rosa Monteiro, tenho 57 anos. Ah, tá bom. Se o senhor quiser baixar um pouquinho mais, o microfone fica da altura que o senhor deixar. Ok. Tá bom aí? Tá. Tá. O senhor tem problema do réu estar aqui presente no plenário? Nenhum. Liga aí que tá quente. Então pode gravar, Irlan. Prosseguindo na sessão plenária de julgamento da ação penal número 36.714 de 2018, passo a ouvir o senhor Eudes Rosa Monteiro. Boa tarde, senhor Eudes. Boa tarde, doutora. Parentesco com o réu, o Cássio, o senhor tem? Não. Amizade com ele ou inimizade? Nenhuma. Não tem inimizade? Não. O senhor é pai da vítima? Sou. Em razão do senhor ser pai da vítima, eu ouvirei o senhor hoje como informante. Eu passo, desde já, a palavra aos promotores de justiça. Obrigada, doutora. Boa tarde a todos. Boa tarde, seu Eudes. Boa tarde. Primeiramente, em nome do Ministério Público, nós queremos externar os nossos sentimentos pela partida brutal da sua filha e estamos aqui representando a sua filha. Perfeito. Como era o relacionamento da Emily com o Cássio? Olha, doutora, o relacionamento deles dois era visível, você ver, era bem. Tá? Era bem. Só que ela tinha me relatado que ele era um pouco, muito ciumento. Muito ciumento, que queria até ver o celular dela, proibir ela de receber mensagens. Seu Eudes, eles ficaram 1 ano e meio casados, união estável? União estável. Morando lá 1 ano e meio, no apartamento da dona Oscarina? Minha querida, 1 ano e meio, namoro. De namoro. Namoro, tá? Apenas ele forçou uma morada junto. Passaram a viver juntos? Sim. Durante quanto tempo? 1 ano? Basicamente foi 1 ano. 1 ano. Viver junto mesmo 1 ano. O senhor frequentava lá onde ela morava? Costumava ir lá com ela? Não, eu não costumava ir muito lá. Eu ia raramente. O senhor falou que... O senhor citou alguma coisa a respeito do relacionamento, né? O senhor pode detalhar mais? Em que momento ela lhe falou agora, nesse período antes dela falecer, dela ser executada, ou logo no início do relacionamento, desse comportamento do Cássio? Não, ela me falou quando elas foram em casa comunicar, no Dia dos Pais, que eles estavam se separando. E eu chamei ela, levei ela para o quarto e conversei com ela, perguntei por quê, e ela me relatou todo esse fato. Ela relatou o quê? O senhor pode detalhar, por favor? Relatou que o maior caso dela era esse, era o ciúme que ele tinha. Ela chegou a dizer que ela tinha medo, se sentia oprimida, ela me sufocada. falou que tinha medo, um medo de ela se separar dele e ele vir fazer alguma coisa com ele. Ela nunca imaginou que ele seria tão assim covarde de atacar ela longe, porque perto ele não faria nada com ela, porque ela era determinada no serviço que ela executava e ela era bem treinada
Ela era uma mulher forte, Ela era treinada. forte, ela lutava jiu-jitsu. Sim, nós vimos aqui até fotos, né, do Krav Maga que ela fazia, defesa Fazia pessoal. Krav Maga, ela tinha uma defesa muito boa. Ela e nunca gostava- aconteceria. Ela estava assim adaptada no serviço da polícia, inserida, ela tinha todo o perfil, inclusive Era de a se paixão defender. dela. Era. A Emily sabia se defender. Tinha Sabia se técnicas defender. e conhecimento. Tinha técnicas. A Emily era Técnicas uma moça. não próximas. A Emily era uma moça que costumava fazer reclamações da sua vida pessoal para a família ou não? Não, era reservada. Só quando chegava a determinado tempo, e aí sim, ela falava. Antes do Dia dos Pais, seu Eudes, ela chegou a relatar que estaria querendo se separar do Cássio? Não, para Foi no mim ela dia. não relatou Que isso. horas ela foi na sua casa? Era quase meio-dia, porque a gente tinha marcado um churrasco do Dia dos Pais. E aconteceu? Não, Churrasco? não aconteceu devido a esse fato que eles chegaram, tá? Chegaram em casa e ela veio me falar sobre esse O churrasco era na sua casa. na minha casa. E aí ela não permaneceu ali. Não, Deu ela parabéns pro senhor Dia dos não, Pais? ela me deu para. Eles chegaram junto, me deram parabéns, me deram um presente. E ela me falou: pai, eu tenho um negócio para lhe falar. Eu e o Cássio, ela falou assim: eu e o Cássio estamos nos separando. Por sinal, nós já fomos ver o apartamento para ele. E a reação do Cássio? Eu olhei para ele, ele só fez balançar a cabeça. Não falou nada? Não falou nada. Ele lhe deu parabéns no Dia dos Pais? Deu parabéns para mim, pegou na minha mão, como sempre ele fazia, o gesto dele fazia quando ele chegava em casa. Sobre a separação, ele não falou mais nada para o senhor? Não, falou depois que eu chamei ele para o quarto e conversei com ele. E como foi a E conversa? disse para ele que eles eram muito jovens e para ele ver um tratamento, que eu já sabia do ciúme dele, para ele fazer um tratamento e depois eles conversassem e se veja o que dá, se dá para viver ou não. E ele? Né? Ele chorou na minha frente e disse que amava a minha filha. Ele jurou para mim que amava a minha filha. Isso ele me disse. Foi a mesma coisa quando eu falei com a minha filha pela última vez. Ela chorou, deitou no meu colo. Isso que aconteceu, doutora. E eu desci com ele, foi a última descida, minha esposa estava embaixo com a Emily, e eu disse, então vamos continuar o churrasco. A minha esposa disse que, filho, aí não dá, não tem clima. Eu olhei para minha filha, olhei para ele, e a minha filha, por sinal, falou para minha esposa que ela estava com muita dor de cabeça. A minha esposa foi, disse, olha, filha, tome aqui o remédio para dor de cabeça, sobe para o nosso quarto, deita lá, fica lá. Ela disse, não, eu vou tomar o remédio, mas eu vou para casa e vou dormir em casa. E ela foi, saiu com ele, e quando eles saíram, eles se despediram de mim, eu abracei e beijei minha filha. E uma coisa que ele fez que eu nunca vou esquecer na minha vida, ele teve a coragem de se abraçar comigo e me beijar no rosto, feito um Judas. Isso é coisa que homem não faz. Se você quisesse fazer, matar, fazer, ele poderia até fazer. Mas esse tipo de atitude que ele fez, isso é de gente covarde. Covarde. E conta um monte de mentira. Ele falou que tinha o tal de Rafael. O Rafael, ela conheceu um Rafael, sim, mas fazia muito tempo antes deles. Antes deles. Ela só deixou ele porque ele tinha esse ciúme crônico e ela não via ele como marido porque ele era desse tipo. Foi esse o fato que ele usou. Agora, o cara dizer que na tua cara que você ama a tua filha e fazer uma barbaridade dessa, isso é uma coisa imperdoável.
Seu Eudes, o senhor quer uma água? Não, não quero água, não. Seu Eudes, como é que estavam os dois? O senhor observou, enquanto eles relatavam o fim do relacionamento, o senhor conseguiu ou lembra como é que era troca de olhar, o comportamento do Cássio para com a Emily, da Emily para com o Cássio, normal? Não, porque eu falei com todos os dois separados para me poder ver quais as versões. Eu conversei com ela primeiro no quarto, depois chamei ele e conversei com ele. Depois ele desceu, aí não deu o churrasco, não foi feito. E aí eles saíram. Foi embora. Foi isso que ele fez, saíram de mão dada. Parece que ele amava a minha filha. Depois, à noite, que eu vim saber que ele tinha feito isso. O senhor sabia que o casal passava por terapia de casal por conta desse ciúme excessivo, essa possessividade do Cássio? Não, isso eu não sabia porque minha filha era muito em si. Ela era muito resolve as coisas. Ela não era do tipo de pessoa de querer falar, era muito raramente. Só Ela quando era não bem estava. resolutiva, Bem resolvia ela tudo. ajudava os familiares, ela era do tipo que resolvia a vida do povo. Tudo. Era bem proativa. Era Tinha esse espírito bem de liderança, tida. era? De liderança era com ela mesma. Era. Então, o senhor soube desse apartamento que eles tinham alugado, eles alugaram nesse mesmo dia? No mesmo Mesmo dia, dia, o senhor de sabe? manhã que eles vieram. Ela falou onde é que era? Não, meu amor. Não, falou. Ele não me falou ainda, Tá. só disse que tinha alugado. Ela chegou a relatar para o senhor algum comportamento dele que, para o senhor entender essa possessividade, porque ela chegou a dizer que não... Ela chegou a dizer para o senhor que ela não amava mais. O senhor falou que ele disse que não era homem para ela, alguma coisa assim, ainda há pouco? Isso ela me falou depois que ela terminou e disse que a questão dela estar se separando dele era essa. Que ela não amava mais. E já não amarra mais por causa dessa possessividade dele. Ela contou detalhes que ele invadiu o celular dela, Não, controlava as amizades. Ela me falou que se ele não queria que ela recebesse mensagem nem atendesse celular longe dele, logicamente ele queria também ver o celular. Ela lhe falou Isso isso? é normal? Não, ela lhe falou isso? Não, ela falou que ele queria que ela atendesse perto dele ou recebesse mensagem perto dele. Tudo ele monitorando totalmente? Sim. A Emily teve outros relacionamentos antes do Cássio? Teve sim. Ela passou por problemas parecidos assim, dessa possessividade, ciúme? Não. Engraçado, a minha filha teve, assim, outros casos. Mas não teve isso de ter os outros terem relacionamentos. ciúme desse jeito. É. Seu Eudes, vamos para o fato. O senhor ficou sabendo que horas da morte dela? Era umas 7 horas. Já à Quando noite. as amigas dela chegaram em casa e começaram a me chamar. Tá? Começaram a me chamar, por sinal, estava tendo um evento em casa. Tá? E começaram a me chamar. Aí a minha outra filha foi me chamar lá, dizer, olha, tem um pessoal que quer falar com o senhor. Eu fiquei cismado, que é isso? Aí eu fui. Olhei, ela disse, olha, o senhor queria que o senhor fosse, elas queriam que eu fosse no pronto-socorro. Bora lá no pronto-socorro, senhor, lá no pronto-socorro. E não falavam nada. Só que o meu sobrinho, ele veio, ele chegou depois no carro, chegou e falou para mim, tio, o Cássio matou a Emily. Aí minha vida desmoronou. Porque um porcaria desse não serve nem para viver. Porque ele não tem nada de amor. Amor dele é da boca para fora. Não serve para nada. E ela tinha tanto respeito por ele, tinha medo por ele, que ele fizesse uma loucura com ele. Não fosse um covarde fazer isso. E isso ele fez. Seu Eudes, então a sua filha, o senhor percebeu, notou, ela com um semblante descaído, de pessoa oprimida, de pessoa triste? Mudou? A Emily mudou para o final do relacionamento?
Mudou um pouco. O que o senhor notou nela? Que ela ficou um pouco mais triste. O senhor Mas ela não percebia deixava demonstrar muito isso. Ela não é, como eu lhe disse, ela não era de coisa, ela era de resolver as coisas. Mas eu acho que estava tão sufocante que ela já está naquele limite. O senhor, com que idade o senhor separou da mãe da Emily, a dona Néia? Ela tinha que idade? Ela tinha 1 ano. 1 ano, pequenina, né? Então, mas o senhor sempre foi presente na vida Ela viveu dela? um tempo comigo. Tá. Muito tempo ela viveu comigo pequena e depois de adulta. Aí ela morou sempre com a mãe e os Ela irmãos. sempre morou abriu mão para ela morar com a mãe. E com a família, com a mãe e os irmãos, como é que ela era? Ela era muito apaixonada pelos. Ela sempre foi apaixonada pelos irmãos. Não importava se era de sangue ou se fosse de sangue. E no contexto, com a mãe dela, no ambiente familiar dela mesmo, antes do Cássio aparecer na vida dela, como é que ela é? A postura dela? É de cuidadora? Ela tinha isso nela, de cuidar, de proteger, de ajudar. Tudo isso era dela, era a índole dela. Inclusive, os depoimentos, né, colhidos na delegacia, todos falam que ela era muito família, mas também esse espírito de liderança, de cuidado, ela tinha muito isso. Muito. Protetora. Demais. Eu achava que era ela até demais. Deixou de ter isso aí, ela continuou seguindo a vida, mas o senhor percebeu, notou ela diferente para o final? Para o final foi essa pequena tristeza. Certo. O senhor chegou lá no hospital, no HE, viu o corpo da sua filha. Como foi os últimos momentos, assim, quando chegou a notícia? Vi o corpo da minha filha em cima daquela pedra. E eu dou graças a Deus, porque eu pude abraçar minha filha, acariciar ela no meu colo. Já a mãe dela não teve essa oportunidade. Não teve essa oportunidade. Porque até isso ele fez. Ele chegou a falar com a mãe dela no Dia dos Pais? Ligou para ela, ela teve uma sensação que queria vir, ele disse que não precisava que horas porque ela estava dormindo. O senhor lembra? Era mais ou menos, isso aconteceu, era mais ou menos mais 5h30 para tarde. Depois que ele executou a Emily, ele ligou para a dona Néia, foi? Não. Antes? Não, foi, eu acho que foi antes que ele tinha ligado para ela não ir para lá. Para justamente ele estar livre. Sim, entendi. Seu Eudes, se o senhor quer falar mais alguma coisa, eu vou passar daqui a pouco para o doutor Marco Valério. Não, tudo bem, pode passar aí, doutor Marco. as perguntas que vocês obrigada. desejarem. Sem pergunta, doutor Marco? Tá. Com a palavra, a assistência da acusação. Alô. Seu Eudes, boa tarde. Boa tarde, doutor. Seu Eudes, a sua filha, ela já possuía curso superior, correto? Sim. A casa que ela morava era somente dela, correto? A casa que ela morava, que era o apartamento? Sim. Sim, era que a avó deu para ela morar. Certo. E o carro também era dela? O carro era dela, foi ela que comprou. E o acusado, ele desfrutava desses benefícios sem fazer nenhum tipo de gasto? Sim. Ele era sustentado pela sua filha? Não, sustentado não, ele tinha o trabalho dele. Isso ele tinha, isso eu não vou dizer aqui que não tinha não, ele tinha. Certo. Mas ele usava o transporte dela para ir, muitas vezes sair, essas coisas ele usava. Isso é normal de um casal. A estrutura era ela que bancava? Ela era que bancava. Certo. E casa, carro, tudo era ela. Depois que ocorreu o crime, que foram fazer a investigação nas câmeras de filmagem, não havia ninguém na casa, todo mundo já estava deitado ou para dentro do imóvel. Aí ele abre novamente a porta e entra com o carro, e depois ele entra na porta do apartamento da sua filha, da kitnet.
Ou seja, não havia mais ninguém na casa quando ele voltou, correto? Olha, Só estava sua filha, o Na- avô e a avó e a cuidadora, na casa dela só estava ela. certo? Na casa da minha sogra estava ela, o marido dela que era doente, Certo. e a cuidadora. Estava só as três. Certo. E ninguém viu ele entrar, Minha querida, pelo que me relataram, ninguém viu ele entrar. certo? E ele passou a andar armado a partir do mês de junho, do meio do mês de junho. Antes ele não tinha arma. O senhor confirma isso? Olha, ele passou a andar armado nesse período. Eu me lembro de eu ter visto isso aí, essa arma, porque a gente conversava e ele dizia que tinha a arma dentro do carro. Mas eu acho que para mim era dele, Certo. tá? Porque ele tinha. Agora, só que eu vim agora saber no laudo que ele já tinha vendido a dele. Isso, exatamente. Tinha vendido. E essa arma não era do trabalho. Isso, que ele cautelou no dia 17 de junho para devolvê-la em 24 horas e não devolveu até o dia da morte da sua filha. Esse negócio da cautela eu não posso falar porque eu não vi, Certo. certo? E se ele não devolveu, está errado, porque a norma é 48 horas. 24 horas ele tem que devolver a arma da polícia. Se era da polícia, esses dois ele temas está errado. Certo. Esses dois temas que eu estou falando para o senhor é se o senhor concorda que esse crime, o assassinato contra sua filha, foi detalhadamente premeditado por ele. Foi detalhadamente, foi premeditado, foi planejado, e vou lhe dizer mais, ele foi bem executado. Porque ele foi capaz de ser tão frio para sair de lá numa tranquilidade, só mesmo sendo um assassino cruel. Que qualquer pessoa matando o outro, pelo menos o sentimento de disparo que você tem no teu coração é sair correndo. Se mandar. Ele teve coragem de ir e voltar para abrir o portão, que deu problema. Muita tranquilidade. A polícia técnica falou que ele furtou e alterou o local do crime e levou os cartuchos todos com ele, junto com a arma, junto com o telefone da sua filha e uma bolsa da sua filha onde estavam os cartões do banco dela. Isso aconteceu? Eu estou fazendo uma pergunta, eu gostaria de não ser interrompido, Excelência. Questionando algo que não existe nos autos. Excelência, eu Tá. vou Mas fazer o a senhor pergunta tá foi feita. querendo que a pergunta seja indeferida com base na perícia, doutor? Excelência, Não, ele- qual é a sua pergunta exata, doutor? Eu vou fazer novamente, Excelência, porque a defesa está nervosa. Tá. Eu gostaria que o senhor me dissesse, seu Eudes, se foi encontrado algum cartucho dos 4 tiros de pistola dentro do quarto onde ele matou sua filha. Ou se ele coletou os cartuchos e levou embora. Só um. Só um que foi ele encontrado. não conseguiu foi achar. Que ele não porque os conseguiu cartuchos achar. Sumiu. Só se os cartuchos são fantasma. Certo, Aí sim, os Certo. cartuchos vão sumir por eles mesmos. certo. Mas ele não vem de me dizer uma coisa dessa, que isso não Certo. existe. Tá, mas o senhor Um responde- detalhe que ele não sabe, Doutor, um senhor detalhe Eudes, que aqueles só um cabras não minutinho. sabem, eu sou detetive. Sou credenciado. seu Eudes, Então não vem de me falar besteira. olha aqui para mim, seu Eudes. O senhor responda apenas a pergunta do... O senhor já respondeu, aí não vá além, tá bom? O senhor responda as perguntas, tá Seu certo? Eudes, outra pergunta que eu tenho para lhe firmar, para lhe fazer, esclarecimento. O telefone da sua filha foi furtado por ele? Querido, ele levou o telefone, ele levou o carro, ele levou a bolsa dela, que nada disso foi encontrado. Na bolsa tinha os cartões do banco? Estava tudo dentro. Ela dava com
com a bolsa dela grande e a bolsinha pequena. Isso aí não foi encontrado. Por quê? Ele tomou o quê? Fantasma também? A polícia militar descobriu que ele tinha detido com ele, em posse dele, balas de fuzil, projéteis de fuzil. O senhor tomou conhecimento disso? Tomei no processo. Certo. Depois da perda da sua filha, quantas vezes o senhor já foi para o hospital em crise, passando mal por conta dessa desgraça? No primeiro ano, eu entrei 3 vezes no hospital, quase à beira da morte, com a pressão 21/10. Se tem alguém que conhece aqui um pouco de medicina, sabe que é quase em cima de um AVC do infarto. Eu entrei 3 vezes, porque não baixava de jeito nenhum. Eu só baixava a pressão quando eu tomava droga para baixar, para me desmaiar. Depois desse ano, o outro ano seguinte, eu fiz um tratamento de quase 1 ano de depressão, nervosismo, ansiedade. Estava bem. Estava bem. Até 3 meses atrás, estava bem. Foi quando saiu essa coisa que seria hoje. Eu entrei de novo numa recaída de depressão muito pior. Hoje eu tomo remédio para dormir, eu tomo remédio para me manter acordado, eu tomo remédio para tentar ficar o dia, me levanto da minha cama, porque eu esforço para ir, para não me entregar de vez. O meu serviço está na beira de eu ser demitido, porque eu não consigo quase fazer. Foi apenas isso que ele fez com a minha vida. Nada mais. Isso é simples. Simples, simples. Isso para qualquer pessoa é simples. Quando você não sente isso na pele. Mas quando você sente isso na pele, aí você vê como é diferente você olhar para os outros e querer julgar os outros também. Porque você não sabe o que você pode fazer, o que a sua ação pode fazer com a outra pessoa que está no seu lado. Destrói, elimina, mata. Foi isso que esse monstro fez. Excelência, questão de ordem. Essas coisas são Seu Eudes, subjetivas a demais. outra pergunta. Excelência, questão Doutor de Cícero, ordem. só um minutinho. Eu estou no meu exercício da Não, profissão, ele só desenvolvendo levou- o meu trabalho. Tá, É tá. a segunda Sabe o que é vez. questão de ordem? Deve É saber. a segunda vez que a defesa Então, trabalhe Cícero. tenta direito, tumultuar. trabalhe direito. Eu Só tô- no depoimento Deixa- dele, fora os outros. Tá, eu gostaria só que o doutor Daniel concluísse. Qual é a Obrigado, questão de ordem, Excelência. doutor? Excelência, a subjetividade, entendo, sabe, isso dói demais, mas são fatos que já são a conhecimento de todos. Ninguém Ele vai conhece entrar esses numa fatos. questão subjetiva de dar a opinião. Ninguém eu sei conhece esses que é pai, fatos. que é, Nem eu sabia. Excelência, seja educado, você não tem educação Tá. nenhuma. Doutor Daniel, Você é um menino, o- tem idade de ser meu neto. Pare de falar bobagem, vá aprender. Doutor direito. Cícero. Vai estudar para ser alguém igual ao seu pai. Vai estudar para ser igual ao seu pai, que você não é nada por enquanto. doutor Cícero, doutor Daniel, aqui não Não é... respeita ninguém, Doutor adora fazer Cícero. bagunça. Eu vou desligar o seu microfone. Excelência, só estou Só, dizendo... eu já entendi. Seu Eudes, o senhor é pai da vítima, tá? O senhor está sendo ouvido aqui hoje como informante. Eu peço que o senhor... eu imagino que não seja fácil para ninguém. Imagino, mas a gente só imagina, né? Mas, assim, eu gostaria que o senhor utilizasse palavras que não ofendessem a dignidade de quem quer que seja aqui. Tá? Sim, doutora. Tá bom? Então, Tá. assim, eu peço que o senhor tome cuidado com as suas palavras. Tá Sim. bom? Que não ofenda a dignidade de ninguém aqui. Sei. Tá bom? Doutor Cícero, o senhor continua com a palavra. Tem mais alguma Agradeço a esse douto juízo que preside a sessão.
Senhor Eudes, é verdade que a mãe da Emily guarda um envelope dentro da casa dela com restos de cabelo da Emily, que ela resgatou depois do tiro na cabeça, e toda semana ela pega o envelope, abre, cheira os cabelos e chora? É verdade. Se para mim é difícil, vocês que são mulher, imagine isso. Tente imaginar. Aí sim, está a resposta. Mais alguma pergunta, doutor? Não, Excelência, eu estou satisfeito Com a palavra defesa. de saber do sentimento da família da vítima. Boa tarde, seu Eudes. Boa tarde. Lamento muito a sua perda. Eu quero que entenda que estamos aqui apenas fazendo o nosso trabalho. Vou ser muito objetivo, apenas para aclarar alguns pontos do que o senhor já aqui mencionou. Sim. O senhor disse que no dia anterior, no dia dos fatos, a Emily esteve na sua residência junto com o Cássio, correto? Sim, Eles chegaram em qual veículo? No dela. Quem estava dirigindo? Ela que estava dirigindo. Eles saíram, quando saíram de lá, saíram de mão dadas, que o senhor mencionou? Saíram de mão dada na minha frente. Quando o senhor mencionou que ela chegou, e o senhor logo chamou para conversar com ela, correto? Não. Não chamei. Quem foi? O senhor afastou ela de Cássio para conversar com ela? Chamei todos os dois, mas o que aconteceu, eu acabei de contar o fato. Contei o fato que eu não fiz. Então não se faça de besta comigo. Excelência, vou Venha pedir perguntar. respeito. Seu Eudes. Excelência, pelo Seu amor de Eudes, Deus. o advogado, ele está... Doutora. Não, só um minutinho. Só escute. Contei o fato Não, mas todo. escute. Estou sendo Ele respeitoso, não Excelência. notou, ele não Estou escutou. tendo cuidado para Só um não... minutinho, doutor, tá? Por favor. Seu Eudes, a defesa, tá? Nós vivemos num Estado democrático de direito, Sim. tá certo? Então, o réu, ele tem o direito, não só este réu, como qualquer réu em qualquer processo, Sim, tem o doutora. direito à plena defesa, Sim. à ampla defesa. E no júri ainda tem a plenitude, que alguns dizem que é um pouco Sim. diferente da ampla defesa, e que eu entendo que, com todo Perfeito. respeito, que ambos se confundem, né? Sim. Então, os advogados do réu, eles estão aqui fazendo o papel deles. Então, responda com respeito. Como eu lhe falei, todos têm direito à defesa, inclusive os réus. Sim. Tá bom? Então, os advogados, eles foram contratados, estão aqui fazendo perguntas. A intenção não é de torturar o senhor, nem de menosprezar nada, tá bom? Eles estão aqui no trabalho deles. Sim, doutor. Tá? Eu peço que o senhor Entendo. trate-os com a dignidade que todos merecem. Tá bom? Perfeito. Por não, doutor Elvio? Seu Eudes, perdoe-me se de alguma maneira pareci deselegante com o senhor. Estou aqui com muito respeito, apenas esclarecendo alguns pontos do processo. Diga. E da mesma forma prosseguirei, tá bem? Eu lhe pergunto, o senhor inicialmente foi conversar com a Emily, depois com o Cássio, foi isso? No dia dos fatos, na sua residência? No dia dos fatos, certo. Quando eles chegaram, eles me parabenizaram, eles me deram presente e me comunicaram. Eu chamei a Emily, como eu sempre fazia, levei ela para o quarto e conversei com ela. Depois eu desci, ela desceu comigo, ficou lá embaixo com a minha esposa e eu chamei o Cássio, subi com o Cássio lá para o meu quarto e conversei com ele. Correto. Essa é a minha pergunta. Então, vamos lá. O que eu quero compreender aqui é o seguinte, o senhor chegou a orientar a Emily, enfim, permanecer no relacionamento, ou ali para, de alguma forma, pensar se era para terminar ou não? Essa é a minha pergunta. O senhor chegou a orientar ela nesse sentido, nesse dia na sua casa? Que era melhor pensar melhor sobre a situação e etc? Não
disse isso, mas eu disse que era para eles reconversarem e se entenderem numa boa. Se tinha que terminar, era para terminar numa boa. Porque eu mesmo, eu sou um exemplo. Eu tive 3 esposas, sou amigo de todas as 3, nenhuma me odeia porque eu tive e fui terminar numa boa com ela. A gente terminou numa boa. Elas são minhas amigas. Perfeito, perfeito. Foi o que eu disse para ela, siga o meu exemplo. Perfeito, perfeito. Era o que eu queria saber nesse ponto. Outra coisa que eu gostaria que o senhor me aclarasse aqui. O Cássio, ele era uma pessoa calma, sempre foi, não estou falando apenas no dia dos fatos, mas era uma pessoa calma, tranquila com o senhor? Comigo, ele era uma pessoa que se demonstrava calma, mas, ao mesmo tempo, ele tinha o problema dele, parece uma retração. Alguma vez a Emily chegou a comentar com o senhor sobre algum problema depressivo de Cássio? Nunca ela falou isso. Ela falava que até no tempo que aconteceu esses fatos aí, que ela estava já vindo essa carga, foi quando ela começou, ou acho que não aguentou, que ela falou desse ciúme que ele começou a demonstrar. Só. No dia que... Mas nunca disse que ele era assim. Para mim, eu acho que continua uma pessoa que, até acontecer esses fatos, era uma pessoa normal, que tratava ela bem. Certo. É porque veio outra testemunha e falou o contrário, só por isso que perguntei. Eu gostaria que o senhor aqui nos esclarecesse também se, em algum momento, a Emily chegou a mencionar com o senhor, naquele dia da conversa, que gostava de outra pessoa. Não, nunca ela falou isso. Não chegou a confidencializar? No dia que o senhor conversou com ela? Isso, no dia que conversei com ela. Não confidenciou nada disso, porque isso, ela tinha uma coisa de mim. Ela não conseguia ficar com uma outra pessoa se ela tiver em relação com uma outra pessoa. Certo. Certo. O senhor sabe me informar se, no dia dos fatos, ali no apartamento onde, infelizmente, aconteceu o ocorrido, a pessoa de nome Pedro dos Santos Monteiro Neto retirou ali uma cápsula, um projétil de bala daquele local? Doutor, desculpe, mil desculpas, mas eu gostaria aqui de registrar a presença do nosso excelentíssimo colega Ernesto Colares, diretor aqui do Fórum. Obrigada pela visita, Ernesto. A diretoria está... Nós somos muito gratos à diretoria, toda a equipe, inclusive do Tribunal, da diretoria do Fórum, que está nos apoiando aqui em tudo, neste júri e em todos os outros. Muito obrigada, Colares. Registro aqui a presença. Doutor Elvio, desculpe, tá? O senhor continua com a palavra. Registro pertinente. O senhor... Perdoe-me, senhor. O senhor pode nos informar aqui se teve conhecimento que a pessoa de nome Pedro dos Santos Monteiro Neto entrou naquele apartamento no dia dos fatos e acabou coletando ali um projétil de bala, um projétil do cartucho do disparo? Não estou sabendo disso. E eu acho que isso seria impossível o Pedro pegar alguma coisa, porque ele também tem um conhecimentozinho. Ele não é burro. Certo. O senhor pode nos informar aqui se o Robeilson Braga de Miranda teve conhecimento se ele chegou a pegar algum bilhete, algum bilhetinho dentro da casa de Emily? Também não sei desse negócio de bilhetinho. Eu vim saber desse bilhetinho agora, por esse... Certo. Certo. Boa tarde, senhor Eudes. Boa tarde. Agora há pouco o senhor falou que quando o Cássio falava com o senhor, ele tinha uma retração. O que era essa retração? Sim, não. A retração que eu digo que ele não era assim muito aberto. Ele não era muito aberto. Ele se esforçava aquilo para coisa.
Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Tudo é possível, tudo acontece. O ser humano, ele é falho. Isso tudo acontece. Seu Eudes, qual foi o horário que eles chegaram na sua residência nesse dia? Próximo do meio-dia. Próximo? Sim, meio-dia mais ou menos. Quanto tempo eles ficaram assim? Que horas mais ou menos eles foram embora? Eles foram embora mais ou menos, foi mais ou menos, eu acho que uns 1 hora mais ou menos, foi o tempo que eu conversei com eles. Depois a gente descemos, aí que não deu mais para fazer o churrasco, que não tinha clima, que eles se despediram e foram embora. Eles não almoçaram lá. Não almoçaram em casa. Excelência, satisfeito. O senhor não fez pergunta, doutor Daniel? Não? A defesa não tem mais perguntas? Está ótimo. Os senhores jurados teriam alguma indagação? Sem perguntas. Seu Eudes, tem algo mais a esclarecer a respeito desse fato que nós não perguntamos, que não foi perguntado nem pelo Ministério Público, nem pela defesa, nem pela assistência? Não, doutora. Eu tinha falar, já falei, respondi tudo o que tinha que responder. Eu acho que quem tem ouvido, ouviu. Quem não tem entendimento. Tudo bem. E vamos. Seu Eudes, eu agradeço, então, a sua participação aqui na nossa sessão de julgamento. Depoimento encerrado. Obrigado, doutora. Eu posso dispensar, ele foi ouvido como informante. O senhor aguarde aí, seu Eudes, só um minutinho, que ele vai ver se o áudio ficou bom, tá certo? Perfeito.